Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nesse tempo do Advento, nos preparando para celebrarmos o Natal do Senhor, mas também estamos nos preparando para a sua segunda vinda, que poderá acontecer a qualquer momento. E também nessa vinda dele intermediária que eu tenho falado para vocês durante esses dias, onde momento por momento, minuto por minuto, segundo por segundo, o Senhor leva alguém. E nesse tempo do Advento que nós estamos nos preparando dessa forma, a igreja nos coloca também diante dessa aparição de Nossa Senhora lá em Guadalupe, a um índio chamado Juan Diego. Interessante que essa leitura do Evangelho de hoje, dessa visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, que se aplica também a tantas visitas que Nossa Senhora fez no mundo. No ofício das leituras hoje, para quem reza a liturgia das horas, lá diz assim: Tu subistes a Isabel, como subistes ao Calvário. Ou melhor, a senhora foi visitar Isabel e subiu a montanha para visitar Isabel. Da mesma forma, a senhora subiu ao Calvário para estar com seu filho. O que é que está por trás de tudo isso? Na primeira leitura hoje, fala o seguinte: que que está em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7, quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou o tempo previsto. Que tempo é esse? O tempo em que Deus disse: agora chegou a hora. Eu preciso enviar o meu filho para resgatar os meus filhos de volta. Por isso que São Paulo está dizendo, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, ou seja,
Ele que é Deus se torna homem, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Resgate. Esse resgate precisa ser associado ao Calvário, que precisa ser associado à missa. Não dá para pensar em Nossa Senhora sem pensar em Jesus. E não dá para pensar em Nossa Senhora sem pensar no Calvário, aonde Ele morre dando a vida por nós. Os dois estão juntos, Maria e o Calvário, Maria e Jesus, estão juntos, não dá para pensar diferente. Então, quando chega o tempo previsto, aonde Deus iria nos resgatar, nos salvar, se tornando homem para que a carne dele, que é a mesma carne da Virgem Maria, fosse oferecida ao Pai em sacrifício pela nossa redenção, Ele vem por meio de Nossa Senhora para que isso aconteça. Repito, não dá para pensar em Nossa Senhora sem pensar em Jesus. E não dá para pensar em Nossa Senhora sem pensar também no Calvário. E aí eu digo, não dá para pensar em Nossa Senhora sem pensar na missa. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem um livro que se chama A Selva, que ele escreve, falando sobre o sacerdócio, quem é o sacerdote e tudo. Chega um momento que ele diz assim, que Jesus veio do céu à terra, para celebrar a missa. Olha que coisa interessante, né? Porque se a morte de Jesus na cruz, lá no Calvário, é a missa, então Jesus veio celebrar a missa. E aí nós vamos vendo a grande importância que nós devemos dar ao sacrifício perpétuo de nosso Senhor na cruz. Ele precisou de Nossa Senhora para vir celebrar a missa aqui na terra. A única missa, que agora se perpetua diariamente, dominicalmente, no dia do Senhor, que é o sábado, ou que é o domingo, para que as potências do inferno, a força de Satanás, São Tomás de Aquino diz que antes de Jesus morrer na cruz, o demônio tinha uma força. Depois que Jesus morre na cruz, o demônio perde a força dele. Embora, diante de um mistério que nós não conseguimos entender, ele ainda continue exercendo o mal. Mas ele foi vencido no Calvário. O demônio. Agora vejam. Todas as vezes, na maioria das vezes que Nossa Senhora aparece, nós não observamos um detalhe. Tudo está associado à missa. Quando Nossa Senhora aparece a Juan Diego, a primeira coisa que ela diz é o seguinte: vá lá e fale ao bispo para que se construa um santuário aqui. Santuário, lugar onde o sacrifício de Jesus é renovado. Às vezes nós paramos nos outros detalhes, né? As rosas, a tilma que estava ali, aí apareceu o manto de apareceu a imagem, a pintura, de Nossa Senhora. Aí nós ficamos admirados, a NASA, que fez todas as experiências, e ali vê que ali acontece realmente um grande milagre. Mas o grande milagre que Nossa Senhora veio pedir
para Juan Diego foi: aqui precisa ter missa. Construa um santuário. Em Fátima, aí nós falamos dos pastorinhos que faziam sacrifício, que faziam jejum, que faziam oração. Rezemos pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Na última aparição, ela diz assim: peça ao bispo que se construa uma capela. E essa capela hoje se transformou num grande santuário, onde o sacrifício de nosso Senhor acontece. E as multidões vão lá, fazem as suas orações, levam sim os seus agradecimentos e tudo mais, mas o santuário está lá, onde a missa é celebrada. Tanto na capelinha como no grande santuário, o antigo e o novo que foi construído agora lá. Quando Nossa Senhora aparece em Lourdes, ela apareceu 18 vezes para Bernadette. E ali ela vai falando de penitência, vai falando um monte de coisas. Na 13ª aparição, ela diz: peça ao bispo que se construa uma capela aqui. E essa capela se transformou no santuário, para se celebrar o sacrifício de Jesus, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Quando ela aparece também lá, para Santa Catarina Labouré, Nossa Senhora das Graças, aí nós falamos também, Nossa Senhora das Graças, tantas coisas, peçam graças a ela. Aí tem um momento que ela diz assim: peçam que as pessoas venham a este altar. E todos os pedidos feitos aqui serão recebidos. Olha, altar, missa, sacrifício. Venham para a missa. Participem da missa, que aqui muitas graças serão derramadas. Mas a gente associa somente aos anéis, né? Mas ela fala o altar. Quando ela aparece, aqueles dois meninos, um menino e uma menina, Maximino e Milena, e Milene, me parece, lá em Salete. Essa aparição de Nossa Senhora é incrível. A primeira coisa que ela fala para os meninos é: vocês não recebem graças aqui. Vocês plantam e o fruto não vem, vocês não fazem e não colhem nada, porque vocês não vão à missa, Nossa Senhora fala. Chega o domingo e vocês não vão à missa. Claro que ela não está falando para os meninos, está falando para todo mundo ali, né? E ali ela ainda fala um detalhe, que os padres celebram mal a missa. Então aí ela diz: se vocês começarem a participar da missa, vocês vão ver como as coisas vão mudar aqui. Mas ela traz esse detalhe das missas mal celebradas. Aqui em Aparecida, Nossa Senhora não falou nada, mas aqueles homens que resgataram a imagem, a primeira coisa que eles fizeram também foi levar, e fez uma capelinha, não foi? E dessa capelinha veio o santuário, o menor, e agora tem o maior. Agora, diante de tudo isso que eu estou falando, desde Guadalupe, quando ela fala, e eu fui mostrando, né? Ali em Medjugorje, embora a aparição ainda não seja assim reconhecida, a igreja está sendo muito cautelosa quanto a essa aparição, mas uma das coisas que Nossa Senhora falou lá foi o seguinte: as pessoas vão para a missa e não se preparam. Olha a missa de novo. Vão para a missa, chegam em cima da hora, chegam correndo,
Aí ela diz, eles deveriam chegar na missa pelo menos uns 5 ou 10 minutos antes para poderem rezar, se preparar para o sacrifício do meu filho que vai acontecer ali. Ela traz esse detalhe, além de todas as outras coisas que ela fala também. Aí diante de tudo isso que eu estou falando, desse pedido que ela faz para Juan Diego, e o pedido que ela vai fazendo nas outras aparições, no decorrer da história da igreja, eu pergunto para você, o que é a missa para você? O que é a missa? Para nós da comunidade, aqui, Canção Nova, é apenas um momento onde você vai para cumprir uma regra. Aí você faz de tudo para não pecar contra a regra. É para isso? E você que está aí na sua paróquia, e você também faz todo o possível de ir para a missa. Por que é que você vai à missa? É para receber uma graça de curar o dedo seu que está doendo? Por que que o terceiro mandamento há essa obrigatoriedade, mas todo mundo é livre, mas há a obrigatoriedade de dizer, guardar os domingos e dias santos. Por quê? Que a igreja diz que no domingo os cristãos devem se reunir para ir à missa, as famílias devem se unir, se reunir, devem se arrumar para ir à missa. O porquê? Eu repito de novo, o que é a missa para você? Qual a importância que você tem dado à missa? Qual é a importância que eu, como padre, tenho dado à missa? O que é a missa para você, Padre José Augusto? Uma das matérias de confissão minha é sempre essa. Padre, eu vim aqui e peço perdão pelas vezes que eu celebrei a missa mal celebrada. No dia da minha ordenação e de todos os padres que foram ordenados, o bispo coloca a patena e o cálice na mão e diz assim, olha, lembra-te do que irás fazer. É uma advertência. Ou seja, olha, saiba que a partir de hoje, você vai fazer uma coisa muito importante, é celebrar a missa. Não celebre de qualquer jeito. Você vai pagar se você não celebrar direito. Repito de novo, o que é a missa para você? E qual é a importância que você dá à missa? A missa é o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegou a plenitude dos tempos, o Senhor veio para celebrar a missa, ou seja, para morrer, para dar a vida por nós, para acabar com a obra de Satanás sobre a nossa vida, para abrir as portas do céu e fechar a porta do inferno, para nos tornar filhos amados de Deus por meio de Jesus Cristo, como nós vimos na primeira leitura. Para nos tornarmos herdeiros do reino dos céus, não herdeiros do inferno, mas herdeiros do reino do céu. Que valor você tem dado à missa? Eu pergunto de novo. E que valor eu tenho dado? Termino dizendo algo que eu falei ontem para um seminarista, que ele veio dizer para mim que ele vai entrar no seminário e vai ter uma missa de envio dele. E eu dizia para esse seminarista,
saiba de uma coisa: Deus te chama para você ser padre e celebrar a missa. Dê o valor devido ao que Deus está pedindo para você. Se prepare bem. E não relaxe. Seja devoto da Virgem Maria, participe bem da missa, faça a adoração. Porque aí ele foi falando, né, que aí ele ia para não sei para onde, ia para um outro país, ia para outro. Aí eu disse assim, bem, isso aqui, eu já deixei claro para ele, ir para esse país, ir para outro, para estudar, para fazer aqui, isso não é o mais importante. O importante é que você seja um homem santo. E se prepare bem para o que tu irás fazer no futuro. Termino dizendo: Nossa Senhora e Jesus, Nossa Senhora e o Calvário, Nossa Senhora Santuário, Nossa Senhora Missa. Que valor você dá à missa? E que valor, Padre José Augusto, o senhor tem dado à missa? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.